Então vamos continuar. O que, afinal de contas, são os fundos imobiliários ou os FIIs? Então, como o próprio nome já diz, é um fundo de investimento. Isso quer dizer o quê? Todo fundo de investimento é um investimento coletivo, onde pessoas se juntam para investir com um objetivo em comum. Então, um fundo de ações, por exemplo, os cotistas têm o interesse comum de investir em ter ganhos no mercado de ações, correto? Num fundo imobiliário, os cotistas se juntam, colocam o dinheiro todo na mesma sacola, com o objetivo de oferir ganhos no mercado imobiliário. Então, todo fundo de investimento é um investimento coletivo e o fundo imobiliário é um investimento coletivo com o objetivo de oferir ganhos no setor imobiliário. Então você, como investidor, é um cotista desse fundo, que por consequência é também um dos donos, né, desse fundo. Então, se você tem lá 3% de cotas de um fundo, você é dono de 3% daquele fundo. E isso é muito importante quando a gente investe em ações, quando a gente investe em fundos imobiliários, nesses dois tipos de ativo, principalmente, né? É interessante que você se olhe como realmente um sócio, dono daquele ativo, dono de um pedacinho daquele ativo. É uma visão muito melhor, muito mais saudável do que simplesmente, sou investidor, tenho meu dinheiro lá, qualquer hora eu tiro, né? Então, quando você se preocupa em ser dono de algo, você vai estudar para saber o que que vale a pena ser dono, né? O que que vale a pena comprar, o que que vale, ou então até quando que vale a pena sair do negócio. Você tem uma posição ali de investidor dono, né? Não simplesmente de um especulador que só quer ganhar dinheiro independente do que for que o fundo vá fazer lá. Beleza? Os fundos imobiliários são fundos, como eu disse, que investem em ativos do setor imobiliário. E que ativos são esses? São prédios comerciais, shopping center, papéis de renda fixa, mas não é qualquer papel, são aqueles que têm com lastro o setor imobiliário, seja imóveis, loteamento, com lastro no setor imobiliário, tá? Cemitério, existe fundo imobiliário, sim, que é dono de cemitério. Loteamento também e entre outros que a gente vai ver mais à frente, tá? Existem basicamente dois tipos de ativos que os fundos podem comprar, tá? É claro que eu falei um monte de coisa aqui, mas todos esses aqui têm um que em comum? São propriedades reais, propriedades físicas, né? É o que a gente chama de fundo imobiliário de tijolo. E esse aqui, cadê? Aqui, e esse aqui são o quê? Papéis com lastro no setor imobiliário. São papéis de renda fixa. E esses fundos que investem em papéis a gente chama de fundo de papel. Na verdade, lá na frente eu vou te falar que existe mais um, tá? Que é o híbrido, que ele não tem nenhuma necessidade de só ter tijolo ou só ter papel, ele pode ter os dois. Então, mais para frente também você vai conhecer os fundos híbridos. Muito importante quando você investe em fundos imobiliários é saber que isso é renda variável. Fundo imobiliário é um investimento de renda variável, por quê? Dois motivos. O preço da cota varia e o valor da renda varia. O nome já diz, renda variável. Então, a renda que você tem para receber desse tipo de investimento, ela é variável. Não existe nenhum tipo de garantia que você vai receber aquele dividendo igualzinho para o resto da vida. Levando isso em conta, esses ativos são negociados em bolsa de valores. Lá para frente também eu vou falar da operação em si, como que você faz para comprar e vender os fundos imobiliários. Então, já que a gente está falando de fundo imobiliário, a gente está falando de ativos imobiliários, é importante que você saiba os riscos desse tipo de investimento antes de começar a sair comprando aí os fundos imobiliários, né?
Então, quais são os tipos de risco? Eu separei aqui o risco por tipo de fundo imobiliário, né, por tipo de FII, sendo de tijolo, de papel, e também o próprio risco de renda variável, tá? O risco da bolsa. Então vamos lá. Os fundos imobiliários de tijolo, pensa comigo. Vamos considerar aqui um prédio comercial. Pode ser onde você trabalha, tá? Então, um prédio comercial vai ter ou um inquilino ou vários inquilinos, né? Vão ter aí uma carteira grande de pessoas, de empresas pagando os aluguéis, para você receber isso também lá no final do mês, tá? Então, qual é o tipo de risco desse investimento? É o risco de vacância. O que é a vacância? É a porcentagem do espaço locável, da área bruta locável, que a gente vai ver lá no outro vídeo, que eu vou te mostrar o que é a área bruta locável, que está vazio, tá? Ou seja, vamos supor aqui, é um prédio que tenha 10 salas e 5 dessas 10 estão vazias, ou seja, vacância de 50%. Então, quanto mais alta a vacância, vou botar aqui, ó, quanto mais alta, pior para o investidor. Por quê? Porque isso vai penalizar na geração de renda, vai penalizar no valor da cota. De que adianta você ter lá um imóvel AAA, o mais moderno da cidade, se ele está vazio? Ele não vai gerar renda. Quanto maior a vacância, pior para o investidor. Pior, a gente vai ver que eu vou te mostrar que na verdade é pior para o investidor que tem como objetivo gerar renda, né? Mas lá naquela estratégia de ganho de capital, isso pode ser uma oportunidade. Mas enfim, eu vou chegar lá com mais calma, com mais detalhes. Então, o primeiro risco é o risco de vacância, que é a porcentagem que um fundo imobiliário tem de espaço vazio, e é óbvio, por estar vazio, ele não gera renda a todo vapor, né? A todo o potencial dele ainda não está explorado. Tá? Isso também pode se dar a risco de mercado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente passou por uma crise forte aí de mercado imobiliário, um monte de construtor aí tendo o imóveis sendo devolvidos, distratos na justiça, e com os fundos imobiliários isso também aconteceu, foram ficando cada vez mais vazios, ou por não renovar, pelos inquilinos não renovarem os contratos, ou até mesmo por rescindir o contrato antes do tempo. O segundo risco é o risco de gestão. Como eu falei, é um fundo onde pessoas se juntam com um objetivo em comum de investimento, mas existe uma empresa específica que faz a gestão desse fundo imobiliário. Essa empresa é a gestora. É quem toma a decisão de comprar, de analisar, de vender, enfim. É quem faz todo ali o gerenciamento operacional do fundo. Então, se você tem uma gestão que não está muito atenta ao mercado, uma gestão que está sempre atrasada na tomada de decisão, o fundo imobiliário pode ser penalizado sim. Outro tipo de risco são os contratos. O risco de um inquilino não renovar um contrato que esteja próximo do final e até mesmo a rescisão do contrato antes do tempo. É claro que existe uma multa nesse caso aqui de rescisão, mas mesmo assim não é um ponto muito legal, tá? É um risco aí que você, como investidor de fundos imobiliários, está correndo, tá? Um outro caso é o calote de aluguel, né? São simplesmente alguns inquilinos ali, ou um ou outro, deixar de pagar o aluguel ou atrasar o pagamento desse aluguel, beleza? Os fundos de papel. Bom, como o próprio nome já diz, são fundos de papel, são fundos que investem em ativos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário. Então não tem inquilino, então não tem vacância, mas mesmo assim existem alguns riscos, né? Então, como são fundos que compram ativos de renda fixa, qual é o maior risco de um ativo de renda fixa? É o risco de crédito, é o risco de calote, é o risco de não receber o juro semestral, é o risco de não receber a amortização lá no vencimento, mais o juro lá no vencimento. Então, existe um risco de calote, tá? Por mais que essa carteira de fundos imobiliários de papéis sejam bem pulverizadas com 30, 40 emissores,
é importante você saber o quê? A nota de crédito desses CRIs, a nota de crédito dessas empresas que estão pagando aí para o fundo imobiliário. Outro ponto importante que a gente pode até considerar como risco, sim, tá? Manutenção de altas taxas. O que eu quero dizer com isso? Você lá quando você compra um CRI, por exemplo, você vai lá e pega o fundo imobiliário, na verdade, né? Pega lá um papel que pague IPCA mais 10%. Pô, isso é ótimo, tá? Pegou um CRI que vai pagar esse título aí, vai pagar essa rentabilidade nos próximos, sei lá, 6 anos. Beleza, garantiu aí o IPCA mais 10 nos próximos 6 anos. Depois que esse papel vencer, o cenário macro pode ter mudado totalmente. E aí pode ser que a rentabilidade no momento seja um IPCA mais 3%. Então, quando eu falo de manutenção de altas taxas, é isso. Os fundos de papel têm poder de barganha. Como eles têm o dinheiro de vários cotistas, eles vão negociar sempre as melhores taxas para o cotista e também para o fundo. Só que não há nenhuma garantia não tem nenhuma garantia, né, de perpetuidade dessas altas taxas. Então, isso vai depender do quê? Do cenário macroeconômico, do cenário atual, que essa gestão for fazer os reinvestimentos, tá? E o fundo de papel também tem um risco de gestão, né? São pessoas tomando conta dos ativos, são pessoas estudando como realocar, enfim, onde tem pessoa, há risco de tomada de decisão, há risco de gestão. O terceiro risco é o risco geral, por ser renda variável, por ser ativo negociado em bolsa. E aqui eu vou falar de dois riscos: o risco de liquidez e o risco de mercado. Como eu já falei lá no vídeo anterior, a liquidez é o quê? É a velocidade com que você consegue transformar o seu dinheiro em ativo e vice-versa, o seu ativo em dinheiro novamente. Quanto mais líquido for o investimento, mais rápido essa transição, mais rápido tu consegue comprar, consegue vender. Se você compra cotas de um fundo imobiliário com baixa liquidez, você pode o quê? Não conseguir vender quando você precisar. Como você vai vender essas cotas na bolsa de valores, não adianta você falar que quer vender a X reais. Alguém tem que estar disposto a comprar. Se não tiver ninguém disposto a comprar, você não vai conseguir vender. Então você vai ficar encalhado com essas cotas aí por mais tempo do que você poderia. Isso é o risco de liquidez. É o risco de você não conseguir vender o seu investimento ou parte dele quando você precisar. O segundo risco é o risco de mercado. Ou seja, pode ser algum fato novo no mercado, algum acontecimento importante que vai refletir na desvalorização dos preços das cotas. Vamos supor que o Brasil entre em crise e a taxa de juros volte a subir muito rápido, a inflação volte a subir muito rápido, isso vai prejudicar o cenário imobiliário aqui no país. Com isso, vai prejudicar os fundos imobiliários. Com isso, pode afetar o valor das suas cotas. Então, tendo o que? Uma desvalorização do preço das suas cotas. Então, nesse vídeo, eu falei aí um pouco mais sobre quais são, na verdade, os riscos e o que são os fundos imobiliários, tá? No próximo vídeo, eu vou falar dos tipos de contrato que esses imóveis, esses inquilinos e gestores podem ter e também os tipos de ativos que os FIIs podem comprar, podem investir. Beleza? Até a próxima!